Fala, segundo ano do ensino médio, que prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje nós teremos uma aula desafiadora, meninos. Hoje nós vamos trabalhar com Immanuel Kant. Vamos começar a tratar dos filósofos idealistas do século XVIII e XIX, e entre eles está Immanuel Kant. Que filósofo, senhores! Primeiramente, devo lhes contar que quando eu tive Kant na faculdade, eu vou falar a verdade para vocês, eu acho que eu emagreci uns 6 quilos para entender a filosofia dele. Não foi fácil. Talvez tenha sido o filósofo mais difícil que eu já vi na minha vida, que eu já li na minha vida. Alguns dos seus companheiros, alguns dos seus amigos e confidentes e outros filósofos, ao lerem a obra de Kant, eles diziam que preferiam parar de ler para que a sua sanidade se mantivesse. Percebam, então, que a leitura de Kant é uma leitura obrigatoriamente complexa, meninos, mas muito complexa. Enquanto eu me recordo quando eu estava no primeiro ano da faculdade, que nós verificamos em Kant, na Crítica da Razão Pura, a obra que nós vamos analisar hoje, apenas um parágrafo. Durante 6 meses, eu analisei um parágrafo em Kant. Então, vocês imaginam a densidade, a complexidade da filosofia kantiana. E é evidente que hoje nós vamos trabalhar e reconhecer a ideia da teoria do conhecimento kantiana a partir da filosofia da crítica da razão pura, descrita por Kant no século XVIII. Uma apresentação breve sobre o filósofo. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a nossa aulinha. Kant é um sujeito bastante sui generis, digamos assim, na história da filosofia. Ele não é um sujeito viajandão, ele não é um sujeito descolado, pelo contrário, ele nasceu em Königsberg, uma cidade alemã hoje, e ele era um sujeito extremamente pacato, muito disciplinado, por sinal. Diziam até que a igreja da sua cidade, quando se dava o inverno e o relógio congelava ou tinha algum atraso, eles acertavam o horário porque Kant, todos os dias pela manhã, passava em frente à igreja às 7 horas e 15 minutos. Percebam que Kant era um sujeito disciplinado. Ele viveu toda a sua vida em Königsberg e acabou sendo professor em um colégio e também diretor desse mesmo colégio. Então, Kant não teve uma vida das mais agitadas, como Nietzsche, por exemplo, como Rousseau, como Hume, como o próprio Descartes, como Sócrates, enfim. Ele teve uma vida pacata e, obviamente, que a partir disso ele constitui a sua filosofia, e essa filosofia deixou marcas indeléveis na história do conhecimento humano. Tudo bem, meus anjos? Apresentada a figura de Kant, vamos então às ideias que compõem o projeto kantiano de filosofia justamente na teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Kant, em A Crítica da Razão Pura, ela é conhecida como uma filosofia idealista e criticista. Você pode experimentar essas duas ideias dentro de exercícios que compõem o Enem e outros vestibulares. O que significa que Kant era um idealista, meninos? Significa que ele acreditava que era a partir da cognição que se davam os princípios do conhecimento. Ou seja, os princípios do conhecimento são dados pelos indivíduos a partir dessa máquina, dessa caixa que nós chamamos de intelecto, de cognição ou de razão ou de racionalidade. Percebam, portanto, meninos, que o idealismo kantiano projeta a ideia de que tudo aquilo que se estabelece em relação ao conhecimento é dado a partir das relações cognitivas que nós possuímos. Vejam um exemplo aqui, na última linha eu coloquei para vocês um exemplo específico. Para Kant, conhecer é dar forma, justamente, à matéria. Dar forma significa representar a partir da cognição, a partir do intelecto ou a partir da racionalidade. Então,
A conhecer é representar, a partir do intelecto, aquilo que se estabelece como fenômeno ou objeto. Por exemplo, uma maçã vermelha. É evidente que a maçã não sabe que se chama maçã e é evidente que ela não sabe também que ela é vermelha. Então, somos nós quem conferimos características, conceitos, ideias aos objetos ou fenômenos existentes na realidade. Por isso, nós chamamos a filosofia de Kant de idealista e chamamos a filosofia de Kant de criticista, meninos, porque Kant vai tentar estabelecer uma reflexão crítica sobre o potencial cognitivo que nós temos, ou o potencial racional que nós temos. Kant fará as seguintes perguntas, meninos. Que possibilidades de conhecimentos há na razão? Quais os limites do conhecimento racional? O que não pode ser conhecido pela razão? Ou seja, através de uma atitude crítica, Kant vai tentar identificar as habilidades que nós possuímos quanto à nossa racionalidade, para que nós possamos colocar em prática o conhecimento, segundo ele. Muito bem, vamos então à filosofia de Kant a partir da crítica da razão pura. Vejam, meninos, Kant, no início da sua projeção em filosofia, lá pela sua juventude, na idade que o professor está, mais ou menos aqui, o professor André, tem 26 anos, mais ou menos essa idade que Kant tinha quando ele desenvolveu o seu critério metafísico. A metodologia que ele adotou para produzir o conhecimento era metafísica. Esse primeiro projeto kantiano e metafísico, que visa conhecer a essência das coisas, a coisa em si, a causa primeira de cada um dos fenômenos, obviamente vai sendo deixada de lado. Ele acredita que a metafísica, ao longo do tempo, ele passa a acreditar que a metafísica não é uma filosofia e nem uma metodologia adequada. Vejamos os motivos que levaram a Kant a indesejar a metafísica. Os motivos estão na filosofia de David Hume. David Hume é um filósofo empirista, nós vimos ele no início do ano, e David Hume acredita que se há a possibilidade do conhecimento, esta se dará através dos sentidos ou da experiência. E que nós, seres humanos, não possuímos habilidades de alcançar o ser mesmo das coisas, ou, segundo Hume, a coisa em si. Significa, portanto, que Kant vai acordar do seu sono dogmático, como ele próprio descreveu a ideia a partir do momento em que ele aceita a ideia de Hume. Jamais poderemos conhecer as causas das coisas, apenas os efeitos das coisas, ou aquilo que pode ser estabelecido ou contemplado a partir dos sentidos e da experiência. Kant, portanto, acorda do seu sono dogmático e afasta-se da metafísica, obviamente que influenciado pela filosofia de Hume. E em sua crítica da razão pura, Kant vai apresentar o principal equívoco dos metafísicos. O principal equívoco dos metafísicos, segundo Kant, é valorizar a razão a tal ponto que pudessem acreditar que o pensamento sem atividade experimental poderia alcançar uma verdade absoluta da realidade, conhecendo as causas primeiras do ser, ou a coisa em si. Segundo Kant, nós só podemos conhecer aquilo que é efeito das coisas, ou fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que possui matéria, aquilo que se apresenta a mim através da matéria. Segundo Immanuel Kant, em sua filosofia descrita na Crítica da Razão Pura, o ser humano só possui a habilidade de produzir conhecimento a partir daquilo que se apresenta a ele como matéria. Ou seja, tudo aquilo que é transcendente, ou tudo aquilo que não está contido na matéria, nós não podemos conhecer. A causa primeira das matérias, a essência da matéria, a substância da matéria,
nós não podemos conhecer. Nós podemos conhecer somente aquilo que é fenômeno ou aquilo que se apresenta como matéria a partir dos meus sentidos. Kant, portanto, admite que os empiristas acertaram nesse projeto, nesse princípio. Nós necessitamos, sim, dos sentidos como fonte primeira de sustentação do nosso conhecimento. E tudo aquilo que não é visível, tudo aquilo que não é aparente através da matéria, obviamente não é possível do homem reconhecer. Vou dar um exemplo. Eu afirmo categoricamente que existem anjos. Os anjos são seres, tá lá, tá. Kant diria para mim, calma lá, meu querido. Onde estão os anjos? Qual é a forma desse anjo? Como que nós podemos descrever as características desse anjo? Como que ele se apresenta a nós através dos sentidos? Ou seja, nesse momento eu não teria respostas adequadas de como seria um anjo. Portanto, eu usaria a metafísica para chegar ao entendimento dos anjos. Mas para Kant, nesse caso, a metafísica nos levaria ao erro, ao equívoco. Nada do que está além do sensível pode ser descrito, nomeado ou categorizado, segundo Immanuel Kant. Muito bem, seguimos um pouco mais adiante. Ainda a respeito da filosofia, da influência da filosofia de Hume sobre Kant, primeiro vale ressaltar o que eu disse anteriormente, Kant acorda do seu sono dogmático, metafísico, por conta da filosofia de Hume, e é evidente que Hume também influenciará Kant em outro aspecto. Hume, ao longo da sua filosofia, além de descartar a metafísica, Hume também acredita que o próprio empirismo apresenta problemas. Apresenta problemas porque o método indutivo de conhecimento, segundo Hume, ele tende a ser falho. Ele não é objetivamente verdadeiro. Lembrando que o indutivismo é uma metodologia, é um método usado pelos empiristas que, de acordo com a regularidade de fatos, nós podemos alcançar um determinado conhecimento. Percebam, portanto, que para Hume, essa certeza indubitável que, obviamente, se daria a partir da regularidade de fatos, não é tão confiável quanto parece. Vejam um exemplo que Hume dá. O sol nasce todos os dias. Todos os dias da minha vida eu vi o sol nascer. Mas quem me garante que o sol nascerá amanhã? Todos os dias da minha vida eu vi cisnes brancos. Mas quem me garante que não haja um cisne de uma cor diferente? Todos os dias da minha vida eu respirei flores do campo. Quem me garante que não existam outras essências também no mundo? Ou seja, nada do que está ligado diretamente à regularidade de fatos me permite conhecer adequadamente. Então, segundo Hume, nem a metafísica e nem o empirismo, através do seu indutivismo, nos garantem realmente que o conhecimento seja dado de uma forma definitiva e verdadeira. Ao final da sua filosofia, Hume é chamado de cético, ou seja, o cético é aquele que não acredita em uma verdade absoluta estabelecida a partir dos parâmetros do conhecimento que nós estamos escrevendo, nem da metafísica e nem do empirismo. Só que Kant vai salvar a filosofia e vai salvar o conhecimento humano dizendo lá, pera lá, Hume, quanto à metafísica eu concordo com você, mas quanto ao empirismo eu discordo categoricamente pelo fato de que, segundo Kant, não são os objetos quem imprimem conhecimento em nós. Se o objeto mudar, eu mudo a minha teoria sobre ele, já que somos nós, indivíduos, quem conferimos características aos objetos. Foi aquilo que eu disse no início da aula. Nós possuímos uma habilidade fenomenal, que é justamente a cognição, o intelecto, a racionalidade. A partir do momento em que eu detecto a partir dos meus sentidos e da minha intuição a matéria, há uma espécie de computador em minha mente de 0101 que me permite adequar
aquilo que eu estou identificando como matéria, categorizar aquele objeto ou fenômeno que eu estou observando como matéria, e, obviamente, a partir desse momento eu posso, inclusive, conceituar esses objetos. Vejam que interessante. Para Kant, são os objetos que se regulam a nossa cognição. É evidente que essa crítica que ele faz a Hume tende a salvar a filosofia, a teoria do conhecimento, ainda bem, senão eu não estaria aqui, mas o fato é que, segundo Kant, duas habilidades nos remetem ao conhecimento. Primeiro, os sentidos e segundo, a razão. Vou ler na íntegra 2 parágrafos para que isso seja claro e evidente para nós. Segundo Kant, o equívoco de Hume foi não perceber que a verdade ou a falsidade está em quem analisa os fenômenos. A forma ou descrição do objeto é fruto da capacidade do homem estabelecer conceitos a esse objeto. São os objetos que se regulam pelo nosso conhecimento, ou seja, o sujeito cognoscente, ou aquele que pensa, descreve a realidade a partir dos dados, da experiência e da razão. É evidente que Kant vai, ao invés do que haviam feito pensadores anteriores a ele, tanto empiristas quanto os metafísicos ou racionalistas, que atuavam separadamente na constituição ou na construção do conhecimento, Kant faz uma espécie de amálgama entre as duas correntes filosóficas. Ele une traços do empirismo e do racionalismo para identificar a produção do conhecimento humano. Ou seja, o homem é sim capaz de produzir conhecimento desde que ele use simultaneamente duas habilidades, os sentidos e a razão. A partir disso, constituir-se-á o conhecimento na forma que Kant vai achar como legítima e, portanto, razoável para a produção do conhecimento. Vejamos, meninos, depois de afirmarmos que o homem tem sim capacidade de constituir conhecimento, Kant vai dizer que fazemos isso porque somos capazes de produzir juízos. E são juízos, meninos. Juízos é a habilidade que nós temos de nomear ou de categorizar ou de conceituar aquilo que significa no mundo. Veja que interessante, galera. Para Kant, nós temos dois juízos principais, os juízos a priori e os juízos a posteriori. Os juízos ou o conhecimento a priori são aqueles dados à razão, sem a experiência. Então, nós temos habilidades cognitivas em nossa mente que, obviamente, que nos permite ter noções claras e evidentes sobre a realidade. A partir dos juízos a priori, nós temos noções de grandeza, de volume, de densidade, de extensão e assim por diante. Nós conseguimos, por exemplo, diferenciar um objeto triangular de um objeto retangular. É evidente que nós temos essas capacidades que nos permitem diferenciar as formas na qual nós estamos escrevendo. E temos também o chamado juízo a priori, a posteriori, ou conhecimento a posteriori, que é aquele que nos permite identificar os objetos a partir dos sentidos ou da experiência. Juntos, os dois, obviamente que juntando os dois juízos, o a priori e o a posteriori, nós chegamos a uma identificação de um juízo capaz de nos conduzir ao conhecimento verdadeiro, que é o chamado juízo sintético a priori. São justamente aqueles ou as ideias, nós podemos traduzir juízo por ideias, são as ideias ou juízos formados a partir da identificação dos objetos pelos sentidos e pela intuição e da formulação de conceitos e elementos que são fundamentais para que eu consiga descrever o fenômeno que se apresenta à minha mente. Então nós chamamos isso de uma capacidade sintética. Nós produzimos uma síntese, nós produzimos um efeito, nós produzimos uma ideia, nós produzimos um conjunto de considerações aos objetos ou fenômenos que se apresentam a nós.
Dessa forma, meninos, a filosofia e a ciência, elas tornam-se muito mais viáveis. Vejam vocês, imaginamos que nós estamos estudando a aerodinâmica. Lá no século XVIII, a aerodinâmica ela tinha um determinado desenvolvimento, dado que o homem, naquele momento, possuía uma observação específica e tinha dados específicos sobre a aerodinâmica. Vocês percebam que a ideia de aerodinâmica, as ideias sobre a aerodinâmica, elas evoluíram. Evoluíram porque o homem, através da sua capacidade racional, consegue determinar novos dados, e desses novos dados nós vamos acumulando saberes sobre aquilo que se refere à aerodinâmica. Nós chegamos a um ponto na ciência em que a ciência ela se desenvolve numa velocidade assustadora, contínua, e isso se deve justamente por conta do juízo sintético a priori, ou seja, da evolução que há na capacidade do homem de descortinar ou de colocar em prática novos conceitos, novas ideias, e assim a ciência ela torna-se evolutiva de uma forma contínua, progressiva e constante. É muito interessante notar, meninos, que após Immanuel Kant, portanto, e após a sua teoria do conhecimento, nós passamos a nos desenvolver a passos largos em relação ao produto que se refere hoje à ciência e, portanto, nos trouxe um desenvolvimento, digamos, indispensável aquilo que nós achamos hoje em nossa vida. Agradecemos então a Immanuel Kant, espero que vocês tenham entendido, façam a revisão dessa aula, viu, meninos? Se vocês puderem assistir mais de uma vez, não sei qual é o tempo, nem a disposição de vocês, se vocês puderem dar uma lida também na apostila, nas páginas que nós enumeramos aqui, seria de bom grado, ok? Eu volto na próxima aula para falar um pouquinho sobre os exercícios de Kant. Por hoje é só. Um beijo para vocês. Se cuidem.